Uma vez, algum ser humano disse que a Terra era redonda. Outro, que um dia viajaríamos para outros planetas. E um até disse que existiam umas coisas chamadas buracos negros no nosso universo. Na altura, estes foram vistos como malucos, mas, com o passar do tempo, essas ideias excêntricas vieram a ser comprovadas e realizadas. A curiosidade humana, por muito maluca que às vezes seja, leva à descoberta e compreensão do mundo e como este funciona, com o objetivo de explicar o universo e a origem de todas as coisas, do mundo, do homem, dos animais, das doenças, objetos ou até sentimentos como o amor, ódio, da mentira e ainda relações do homem com a própria natureza. Surgem assim o que hoje chamamos de mitos. Mas o que é um mito? Do latim mythos, que se refere a uma fábula, ou do grego mythos, palavra, coisa dita, história ou narrativa. E é isso que o mito é, uma narrativa, utilizada pelos povos antigos para explicar a realidade e fenómenos da natureza. Na Grécia Antiga, os gregos criaram vários mitos para poder passar mensagens para as pessoas e também com o objetivo de preservar a memória histórica do seu povo. Há 3.000 anos, não havia explicações científicas para grande parte dos fenómenos da natureza ou para os acontecimentos históricos. Portanto, para arranjar um significado para os factos políticos, económicos e sociais, os gregos criaram uma série de histórias de origem imaginativa que eram transmitidas principalmente de boca em boca. Grande parte dessas lendas e mitos chegaram até aos dias de hoje e são importantes fontes de informação para entendermos a história da civilização da Grécia Antiga. São histórias riquíssimas em dados psicológicos, económicos, materiais, artísticos, políticos e culturais. Mas, então, como são os mitos? O que é que podemos aprender com eles? Alguns exemplos são: a curiosidade humana, a caixa de Pandora. Na mitologia grega, foi a primeira mulher criada por Hefesto e Atena a pedido de Zeus, com o fim de agradar aos homens. Cada um destes deu-lhe uma qualidade. Recebeu de um a beleza, de outros a persuasão, a inteligência, a paciência, a meiguice e a curiosidade. Epimeteu ofereceu a Pandora também uma caixa e disse-lhe que o conteúdo desta não era para o olhar humano e que ela não poderia abri-la em nenhuma circunstância. Contudo, devido à sua curiosidade, Pandora abriu a caixa. E todos os males do mundo escaparam. Epimeteu tinha usado a caixa como um guardião de todas as forças do mal e do sofrimento, e uma vez libertadas, não poderiam ser revertidas. Hoje em dia, o mito da caixa de Pandora retrata as consequências da manipulação do desconhecido, mas a curiosidade da Pandora também demonstra a necessidade do ser humano por investigar tudo aquilo que não sabe. O poder individual. Prometeu. Prometeu foi um titã a quem, com o seu irmão Epimeteu, lhe foi encarregue a função de criar todos os animais da terra, inclusive o homem. Após a sua criação, Zeus tornou estes vulneráveis aos elementos naturais e dependentes dos deuses, e isso mantinha a relação entre os deuses e os homens bastante pacífica. Um dia, os deuses organizaram um banquete e Prometeu, inteligente como era, matou um touro e dividiu-o em 2 partes. Uma tinha a carne suculenta do animal por baixo das entranhas do mesmo. No outro, escondeu os ossos debaixo de uma camada de gordura e serviu a Zeus. E quando este escolhe a parte da gordura para si,
fica furioso por ter sido enganado pelo Titã e proíbe o uso de fogo na Terra. Contudo, Prometeu recusou-se a ver isto acontecer às suas criações. Então, escalou o monte do Olimpo para roubar o fogo da oficina de Hefesto e Atena e devolveu aos humanos, dando-lhes assim a capacidade de dominar a ordem natural. Quando Zeus olhou para a Terra e viu o que tinha acontecido e que Prometeu tinha, mais uma vez, quebrado a sua confiança, castiga Prometeu, acorrentando-o a um penhasco para toda a eternidade. Todos os dias era visitado por um abutre que lhe arrancava o fígado, e todas as noites regenerava e voltava a ser devorado no dia a seguir. Apesar da dor e sofrimento que este sentia, nunca mostrou arrependimento pelo seu ato. A sua resistência à autoridade torna-o uma pessoa amada no mundo mitológico. Isto demonstra o dano de corromper a ordem natural, e Prometeu é um símbolo da importância de atos individuais que mudam e inspiram o mundo. O efeito do conhecimento. A alegoria da caverna. A alegoria da caverna é uma teoria criada pelo filósofo grego Platão. Na alegoria, existe uma caverna em que um conjunto de prisioneiros é mantido lá desde que nasce. Estão presos a uma rocha, sem a possibilidade de mexer a cabeça, enquanto que uma fogueira cria sombras em frente a eles. A única coisa que eles conhecem são essas sombras. Um dia, um prisioneiro é libertado e vai lá fora pela primeira vez, e vê que as sombras não eram reais. Após ver a realidade, o ex-prisioneiro sente pena dos companheiros e volta para a caverna com o objetivo de partilhar a sua descoberta. Ao ouvi-lo, os outros prisioneiros ficam a pensar que ele é estúpido e resistem a serem libertados. Platão cria esta alegoria como uma analogia de como é ser um filósofo e tentar ensinar os outros. É uma teoria, mito, que nos faz questionar acerca da realidade das coisas. Na sua grande maioria, os mitos não são algo preso no passado, uma vez que ainda hoje as lições e conclusões que retiramos dos diversos mitos são bastante contemporâneas. O mito traduz e explica o que nós somos no dia a dia, e este não é nada mais do que explicar o mundo, e as pessoas e o sobrenatural, e o que não é explicável de outra forma.